E nesta ainda com mais um vídeo, e dessa vez estamos com como desenhar a cabeça humana em qualquer ângulo. Mas antes gostaria de frisar que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre figura humana em perspectiva. A anterior a essa tem uma playlist sobre introdução à perspectiva. Lá abordei muitos temas e conceitos que serão de grande importância para a melhor compreensão desse vídeo e também servem como uma boa fundação para quem realmente quer entender como trabalhar com a figura humana e com diversas outras coisas em perspectiva. E lá vão encontrar conteúdos que fazem sentido e que vão facilitar a vossa caminhada artística. E também dizer que na descrição do vídeo estará o link do servidor Discord do canal e também do meu Instagram, para quem quiser acompanhar. Indo logo ao ponto do vídeo. Eu acredito que muitos de vós já cruzaram no YouTube com algum vídeo ou um tutorial de como desenhar a cabeça humana. Resumindo, eles dizem, ok, desenha uma esfera, divide ela ao meio e faça essas divisões, onde tem lá linha disso, e ok, esse conteúdo é válido. Ele realmente te ensina a desenhar uma cabeça humana. O problema é que ele não te explica os conceitos por detrás, porque eles te entregam algo muito simplificado e normalmente, muitas das vezes, tu és um iniciante ou alguém que realmente quer entender os conceitos por detrás daquela simplificação. Porque muitas das vezes o que acontece? Tu realmente aprendes a desenhar, só que tu não aprendes realmente a pensar naquilo como algo num espaço tridimensional. Tu sempre vais olhar para aquele desenho ou para o tutorial que te deram como uma coisa 2D. Então temos que começar a pensar em tridimensionalidade, pensar como colocar isso em perspectiva, que é para ter a capacidade de rotacionar, trabalhar com ângulos diferentes e criar novas coisas com base nos conhecimentos que tu já tens e que adquires nestes tais tutoriais. Eu usei 3 livros para entender como desenhar a cabeça humana em perspectiva. O primeiro livro foi o do Andrew Loomis. Ele tem um método muito famoso que é basicamente a base para quase todos. Mas também tem um outro método famoso que é o método do Riley, que basicamente ele usa a mesma lógica do Loomis, só que ele muda algumas coisas e dá para combinar os dois para fazer algo mais interessante. O outro livro que eu usei foi o Framed Perspective 2, do Marcos Mateus Mestre. Ele não aborda muito esse assunto profundamente, mas ele entrega alguns conteúdos que eu achei muito importantes, que fazem toda a diferença para entender como trabalhar com a figura humana e também com a cabeça humana em perspectiva. E por último, não menos importante, foi o livro da T.B. Choi, que é como desenhar o seu próprio personagem de anime ou mangá, nesse caso, traduzindo para português. O que esses 3 livros têm em comum é o seguinte: eles ensinam-te a pensar na cabeça humana no espaço tridimensional. Esse é o primeiro ponto. Pois a lógica que eles usam é a seguinte: tudo o que nós conhecemos, tudo o que nós podemos ver, pode ser simplificado dentro de um cubo em perspectiva. Então, vamos parar de pensar na cabeça humana como algo simplesmente 2D. Vamos olhar para isso de forma tridimensional. Um cubo nos dá várias faces, então nós vamos poder saber qual é o plano da frente, de trás, de cima, de baixo. Então temos várias faces para poderem chegar a um único objeto, então dando mais tridimensionalidade e mais perspectiva ao mesmo. Outro ponto importante que pode servir como uma vantagem da aplicação do cubo para desenhar a cabeça humana é que o cubo pode ser rotacionado. Nós podemos usar uma elipse como base para fazer o eixo de rotação da nossa cabeça. E por outro lado, sabemos que a cabeça humana também pode rotacionar. Então aí já temos uma base sólida de uma futura rotação que nós podemos fazer para realmente trabalhar com essa cabeça em 3 dimensões. Essa foi a parte teórica, onde eu realmente queria deixar as bases para realmente entender o que vamos fazer daqui para frente. Então, nós vamos aqui começar pela vista frontal. Então, numa vista frontal, estamos numa situação onde nós realmente estamos a ver algo que está em frente a nós. Então, quando nós vemos algo que está em frente a nós, sem nenhum tipo de rotação da cabeça ou inclinação, nós estamos a trabalhar em um ponto de fuga. Então, nós vamos precisar desenhar o nosso cubo em um ponto de fuga para realmente colocar a nossa cabeça lá dentro. Em seguida, nós vamos desenhar uma esfera que estará dentro do nosso cubo. Ela normalmente fica localizada na parte superior do nosso cubo e também representa a parte superior do crânio humano. E a parte inferior, no caso a parte que fica vazia, é onde vai se localizar a mandíbula da nossa cabeça humana. O passo seguinte é realmente dividir esse nosso cubo em 3 partes iguais. Porque com essas 3 partes iguais nós vamos ter lá os mapeamentos de onde fica a linha do cabelo, as sobrancelhas, a base do nariz e também onde fica o nosso queixo. E como base podemos também desenhar uma linha central da cabeça humana.
Agora que as coisas começam a mudar, temos que agora simplificar a cabeça humana em grupos que mostram onde é que é o plano frontal, onde é o lateral e onde é o de cima. Então, com essas simplificações básicas, nós já podemos meio que mapear muita coisa sobre a cabeça humana. Eu começo com a segunda linha, contando de cima para baixo, que é a linha que demarca onde serão localizadas as sobrancelhas. Então já começo aqui a mapear, usando essa forma geométrica, onde vai se localizar o início do nariz e também os olhos. E com base nessa forma geométrica, eu também já posso estender linhas que vão conectar onde futuramente estará localizada a nossa mandíbula. E podem ver que daí para frente é basicamente só desenhar a parte da mandíbula, conectar as linhas laterais com a lateral da nossa esfera. Com base naquela figura geométrica, que é onde vai se localizar os olhos, podemos puxar linhas que vão para a linha do cabelo, que é a primeira linha lá de cima. E aí já vamos ter os planos bem separados. Aí já vamos poder ter os planos laterais, os planos frontal e também podemos ver um pouco da parte de cima da cabeça. Podem ver que com poucas linhas já conseguimos simplificar o crânio humano. Aí já temos os planos bem definidos e também isso funciona em qualquer posição em perspectiva. Então, nós também podemos fazer isso aqui em outro ângulo. Agora vamos usar um ângulo de 3/4. Numa visão 3/4, nós usamos 2 pontos de fuga, que significa que normalmente esse objeto está virado em relação à linha do horizonte. Nós conseguimos ver tipo 2 lados em simultâneo. Então, o cubo que nós vamos desenhar agora terá que respeitar essa lógica de 2 pontos de fuga. Pode ver aí que eu comecei primeiro por fazer o esboço básico do meu cubo. Em seguida, como anteriormente, eu coloquei lá a nossa esfera na parte superior do nosso cubo. Depois dividi o nosso cubo em 3 partes. E como no outro exemplo, iniciando a linha de sobrancelha, desenhei lá o mapeamento de onde vão ficar os olhos. E daí também já conectei a parte da mandíbula e a parte da linha do cabelo. Nessa vista, a parte lateral está mais visível. Então temos que pensar como é que o crânio humano se comporta numa vista lateral, para realmente colocar aqui em perspectiva e fazer sentido. Então eu também simplifiquei isso, podem ver que basicamente desenhei lá o contorno e também usei a lógica de como o crânio humano se posiciona na vista lateral. E também conectei a parte da linha da mandíbula. Podem ver que a mandíbula numa vista lateral tem uma inclinação. Então ela não é realmente uma linha reta, ela tem uma inclinação para cima. Depende de mandíbula para mandíbula, mas normalmente a inclinação existe. Então também aqui temos uma vista lateral. Não é o meu forte, não gosto muito de trabalhar com vista lateral, mas eu acho importante também entender como é que ela trabalha para também ter uma forma mais correta de colocar isso em perspectiva. A cabeça humana nem sempre estará num ângulo neutro, então vamos ver como trabalhar com isso em ângulos, por exemplo, de cima ou de baixo. Então, vou começar aqui com a vista de baixo da cabeça humana. Primeiro, eu faço aqui o meu esboço do meu cubo e ele estará em perspectiva, o que significa que o que está mais próximo da câmera será maior em relação ao que está mais distante. Como antes, eu sempre começo por mapear a parte dos olhos, porque com o mapeamento dos olhos, todos os outros planos ficam mais simplificados de entender em perspectiva. Então, a partir deles, puxei as linhas que vão para o maxilar. Só que agora nós estamos a ver a parte de baixo do nosso maxilar. Então, aí teremos uma outra forma de desenhar, porque temos que pensar como é que isso funciona de uma vista de baixo. Conectei a linha do cabelo e também fiz o mapeamento do contorno da cabeça com a inclinação do maxilar. E também fiz um mapeamento básico do pescoço, que é para realmente fazer sentido nessa vista. Mas eu farei um vídeo separado para o pescoço e como conectar ele à cabeça, porque lá tem muitos conceitos que eu acho que ficaria muito longo nesse vídeo. E podem ver que aí eu fiz algumas alterações para bater mais com o ângulo que eu queria, que fizesse mais sentido. Então temos aqui um outro ângulo visto de baixo, só que agora numa vista de 3/4. Então a lógica é a mesma. Primeiro desenhei lá o meu cubo, coloquei a minha esfera lá dentro, também fiz a linha de mapeamento para dividir em 3 partes iguais. Em seguida, fiz o mapeamento da linha dos olhos, a partir dela puxei a mandíbula e depois conectei a linha do cabelo. E também podem ver que tive que desenhar a parte de baixo do maxilar. E é aqui onde começa a história, porque agora tu tens que pensar como é que esse maxilar vai se comportar. Tu tens que pensar na inclinação que ele tem em perspectiva e também no espaço que ele ocupa nesse crânio. Então, daí eu também fiz o mapeamento básico do pescoço, que é para verem o ângulo e fazer sentido em perspectiva também. Então, temos uma vista de cima. Primeiro, desenhei nosso cubo de base. Em seguida, coloquei nossa esfera lá dentro, na parte superior. E depois desenhei o nosso crânio em perspectiva. Aqui eu não coloquei linhas de mapeamento, porque queria mostrar uma outra forma de desenhar sem realmente precisar colocar todas aquelas formas geométricas. Tipo, dependendo do estilo que tu fores a usar, podes realmente não precisar
de tais linhas, mas eu acho muito importante porque facilita muito na hora final de colocar dos elementos faciais e coisas assim. E aqui tem outra vista de cima, também de 3/4, mas com outro ângulo. E aqui eu comecei da mesma forma, desenhei o nosso retângulo de base, depois posicionei nossa esfera e também desenhei o esboço básico do que será nosso crânio. Aqui podem ver que eu coloquei as linhas de mapeamento para também mostrar que tipo, as linhas de mapeamento facilitam muito porque tu vai saber literalmente, ok, vou colocar o nariz aqui, vou colocar o olho aqui. Então já dá os planos simplificados para tipo trabalhar nesses ângulos diferentes. Então, aqui podem ver alguns exemplos de como é que eu aplico no meu dia a dia desenhando. Podem ver que eu também, simplificando, eu já começo logo com a esfera e depois já mapeio a linha dos olhos, que é para realmente facilitar, e também puxo a linha do maxilar, a linha do cabelo. E daí podem ver que é só fazer o mapeamento dos elementos do crânio humano, da cabeça. Nesse caso, falo do nariz, olhos, cabelo, orelha, a boca. Então, com poucas linhas já temos planos suficientes para realmente colocar isso aqui em qualquer posição. Aqui foi mais uma aplicação para um estilo mais semi-realista, mas isso não se limita aí, podemos usar esse mesmo método para desenhar coisas diferentes, como por exemplo no estilo anime. Então, podem ver aqui com o esboço para um estilo mais anime, nós realmente usamos o mesmo método. Desenhamos lá nossa esfera, depois o mapeamento básico dos olhos, da parte do maxilar, da linha do cabelo, e já temos nosso crânio meio que feito com o esboço em perspectiva. E quanto à estrutura do crânio, ele pode ser modificado para realmente ir de acordo com o estilo, mas aquela lógica básica permanece a mesma porque ela já facilita muita coisa e tu vais conseguir trabalhar com isso em qualquer ângulo, para qualquer estilo que tu quiseres. É só uma questão de exploração e muito treino. Então é basicamente isso. Podem ver que eu também ao longo do vídeo fiz algumas animações que era para meio que ilustrar melhor como as coisas se comportam e qual é a lógica que eu aplico. Muito obrigado por este vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha dado alguma luz sobre como trabalhar com a cabeça humana em perspectiva. Em futuros vídeos vou ensinar como desenhar outros elementos da face em perspectiva, usando uma lógica similar, sempre pensando em 3 dimensões. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like no vídeo, partilhar para algum amigo ou amiga que também desenhe e queira aprender mais. Se for novo no canal, não esqueça de subscrever e também de lembrar que na descrição do vídeo está o link do nosso servidor do Discord e também do meu Instagram para quem quiser acompanhar. Muito obrigado por este vídeo até aqui, até o próximo, valeu e fui.